Olá! Hoje nosso assunto é a arte literária. Vamos então saber o que é literatura. Vamos também estar preocupados com o que é estética. Além disso, vamos ver o que é catarse. Também vamos saber quais as funções da literatura, quais os estilos de época na literatura e, por fim, quais os gêneros literários. Vejam só, definições de arte. A arte é uma mentira que revela a verdade, segundo Pablo Picasso. É uma imitação, é uma transformação simbólica do mundo, segundo Ferreira Goulart. Também, belo, a arte é a mais bela das mentiras, segundo Claude Debussy. Catarse, ficção, palavras. A linguagem é o material da literatura, tal como a pedra ou o bronze são da escultura, as tintas da pintura, os sons da música, segundo os teóricos René Welleck e Austin Warren. Então, não há um único conceito de literatura, como não há um único conceito de arte. Para Aristóteles, na Grécia clássica, arte literária é mimese, ou seja, imitação. Literatura seria a arte que imita ou representa a realidade por meio das palavras. Segundo Taine, no determinismo do século XIX, a literatura obedece a leis inflexíveis, a da herança, a do meio e a do momento. Louis de Bonald, na França, no romantismo do século XIX, disse que a literatura é a expressão da sociedade como a palavra é a expressão do homem. Já Ezra Pound, nos Estados Unidos do século XX, diz que a literatura é a linguagem carregada de significado e a grande literatura é simplesmente a linguagem carregada de significado até o seu máximo ponto. E segundo o nosso poeta Oswald de Andrade, no Brasil do século XX, a poesia existe nos fatos. O que é literatura, enfim? Segundo o teórico Afrânio Coutinho, a literatura, como toda a arte, é uma transfiguração do real. É a realidade recriada através do espírito do artista e retransmitida através da língua para as formas, que são os gêneros, e com os quais ela torna corpo e nova realidade. O artista literário cria ou recria um mundo de verdades que não são mensuráveis pelos mesmos padrões das verdades fatuais. Os fatos que manipulam não têm comparação com os da realidade concreta. A literatura é, assim, vida, parte da vida, não se admitindo possa haver conflito entre uma e outra. Através das obras literárias, tomamos contato com a vida nas suas vertentes eternas, comuns a todos os homens e lugares, porque são as verdades da mesma condição humana. Essa é uma definição dada pelo teórico Afrânio Coutinho, e nós podemos retirar dela muita verdade. Nós podemos admitir que essa é uma das formas de nós conceituarmos literatura. Literatura é toda e qualquer manifestação de sentimento ou pensamento por meio da linguagem oral ou escrita. A literatura não existe no vácuo. Os escritores, como tais, têm uma função social definida e, portanto, têm uma responsabilidade social. Se caracteriza pelo sincronismo, ou seja, a intemporalidade, pelo universalismo, que se fundamenta na simpatia despertada pela emoção, que está além do tempo ou do espaço. Literatura, portanto, é o conjunto da produção ficcional de um povo que tem como uma das finalidades a expressão estética. É, ao mesmo tempo, o lugar do lúdico, do jogo, da evasão e do compromisso. Pode ser considerada a arte da palavra, em que se recria a realidade, permitindo ao leitor usufruir da beleza do texto em si e ampliar as suas próprias experiências por meio de vivências ficcionais, promovendo uma interação entre as pessoas e, assim, a sua transformação. Outro teórico bastante renomado é Antônio Cândido, que diz o seguinte: chamarei de literatura, da maneira mais ampla possível, todas as criações de toque poético, ficcional ou dramático, em todos os níveis de uma sociedade, em todos os tipos de cultura, desde o que chamamos folclore e lenda xiste, até as formas mais complexas e difíceis da produção escrita das grandes civilizações. Vista desse modo, a literatura aparece claramente como uma manifestação universal de todos os homens em todos os tempos. Não há povo e não há homem que possam viver sem ela, isto é, sem a possibilidade de entrar em contato com alguma espécie de fabulação. Assim como todos sonham todas as noites, ninguém é capaz de passar as 24 horas do dia sem alguns momentos de entrega ao universo fabulado. O sonho assegura durante o sono a presença indispensável desse universo, independentemente de nossa vontade.
E durante a vigília, a criação ficcional ou poética, que é a mola da literatura em todos os níveis e modalidades, está presente em cada um de nós, analfabeto ou erudito, como anedota, causa, história em quadrinho, noticiário policial, canção popular, moda de viola, samba carnavalesco. Ela se manifesta desde o devaneio amoroso ou econômico no ônibus até a atenção fixada na novela de televisão ou na leitura seguida de um romance. Ora, se ninguém pode passar 24 horas sem mergulhar no universo da ficção e da poesia, a literatura concebida, então, num sentido amplo a que me referi, parece corresponder a uma necessidade universal que precisa ser satisfeita e cuja satisfação constitui um direito. O conceito de literatura se apresenta, portanto, de diferentes formas de acordo com o tempo e o espaço. Do mesmo modo, a função ou o papel que essa expressão artística cumpre socialmente varia de acordo com o momento e com o grupo que a produz. Em determinados momentos, a literatura assume função predominantemente lúdica, em outros, filosófica e pedagógica, em outros, uma função política, ideológica e até mesmo panfletária. A literatura nos oferece um descanso dos problemas do cotidiano ao nos descortinar, o espaço do sonho e da fantasia. A literatura não é capaz de modificar a realidade diretamente, mas sim de fazer as pessoas reavaliarem o seu papel no mundo, indiretamente cumprindo o seu papel transformador. Literatura diverte, nos ajuda a construir nossa identidade, denuncia a realidade e nos ensina a viver. O que é estética? A estética é conhecida por ser a ciência do belo, a filosofia da arte que dedica-se a estudar aquilo que é belo nas manifestações da natureza e também nas manifestações artísticas. Para alguns filósofos, os idealistas e empiristas, a beleza é algo que está objetivamente nas coisas, existe em si mesma. Já para outros, os materialistas empiristas, a beleza é apenas um juízo subjetivo, pessoal, intransferível a respeito das coisas. Depende do gosto de cada um, da maneira como cada pessoa vê e valoriza o objeto. Para o filósofo Kant, ainda que o juízo estético seja uma capacidade subjetiva, pessoal, existem aspectos universais nessa percepção estética dos indivíduos. Portanto, o juízo estético não é guiado pela razão, e sim pela imaginação. Hegel, que é outro filósofo, diz que a beleza artística não diz respeito apenas ao prazer que uma obra proporciona, a fruição, mas também a capacidade que tem de sintetizar um conteúdo cultural de um momento histórico, não sendo somente fruição. Catarse. A catarse, do grego catarsis, é uma palavra utilizada em diversos contextos. Significa purificação, evacuação ou purgação. Segundo o grego Aristóteles, a catarse refere-se à purificação das almas por meio de uma descarga emocional provocada por um trauma. Em vários ritos religiosos, observa-se a catarse por meio do choro profundo, deslumbramento, alegria em excesso, etc. Na psicanálise, é o experimentar da liberdade em relação a alguma situação opressora, tanto as psicológicas quanto as cotidianas, através de uma resolução que se apresente de forma eficaz o suficiente para que tal ocorra. Na arte, no cinema, no teatro, diante de uma obra de arte, durante uma audição musical, ao ler ou assistir a uma cena que provoque descargas de sentidos e emoções, a catarse pode acontecer. Perguntado se a literatura tem capacidade de provocar mudanças no mundo, José Saramago responde. Lembrem que Saramago é um escritor português que recebeu, inclusive, o Prêmio Nobel de Literatura. A resposta está na pergunta. Pretendo tocar os leitores, criar polêmicas, estimular discussões. Mas isto não significa que a literatura tenha poder para mudar o mundo. Já não é pouco que seja capaz de exercer influência sobre algumas pessoas. O mundo é demasiado grande, somos mais de 7 bilhões os que habitamos neste planeta, e o poder real está nas mãos das grandes multinacionais, que evidentemente não nasceram para ser agentes da nossa felicidade. A literatura acompanha, portanto, as transformações históricas, sociais, culturais, artísticas da sociedade humana. Essas transformações ocorridas na literatura no decorrer do tempo são objeto de estudo da história da literatura. A historiografia literária é organizada como a história da humanidade em eras e períodos. Cada período literário é chamado de movimento,
estética literária e estilo de época. A constatação de traços comuns na produção de uma mesma época é que identifica um estilo de época. Já o estilo individual é marcado pelo olhar específico que o escritor ou poeta dirige aos temas característicos de um período e pelo uso singular que ele faz desses recursos de linguagem associados a uma determinada estética literária. Quando nós estudarmos os estilos de época, o que é que nós vamos poder observar? Que existe uma continuidade e uma ruptura. Ele é um sistema que se dá através da continuidade de determinados elementos e momentos de ruptura. Esse sistema está sempre apoiado num tripé, que é o tripé autor, obra e público. Se eu não tiver um desses três elementos, eu não consigo constituir o sistema literário. E aí eu não vou também poder falar em estilo de época. Aqui nós temos um quadro, que é um quadro bastante completo, em que eu tenho a literatura portuguesa, que começa na era medieval, no trovadorismo, nos séculos 12 a 14, e também continua pelo humanismo no século 15, e passando para a era clássica, nós já temos, ao mesmo tempo, concomitantemente, uma manifestação literária em solo brasileiro. Então, aí nós já temos uma abertura para a literatura lusa ou portuguesa e a literatura brasileira. O trovadorismo e o humanismo acabam sendo origens da literatura brasileira de uma determinada forma, pelo fato de termos sido colônia de Portugal. A partir da era clássica é que nós vamos, então, ter essa possibilidade de ter uma literatura realizada em solo brasileiro. Na era romântica, no século XIX e século XX, nós temos uma separação bastante grande dessas literaturas, embora elas mantenham as características do estilo de época do tempo em que são produzidas. Apesar de a palavra literatura ter se formado a partir do radical litera, ou escrita, a literatura já existia muito antes de ser inventada a escrita. Por isso, tem-se até hoje manifestações literárias estritamente orais de alguns povos. E esse tipo de literatura tem sido denominada de oratura, pelo fato de ser oral e não litera, não escrita. Faz-se aqui, portanto, uma separação entre a oratura e a literatura, aquela que é escrita propriamente dita. Literatura pode ser tomada também como fonte de informação e comunicação. Só que o uso literário das palavras promove uma multiplicação de sentidos. Portanto, o trabalho com o sentido conotativo ou figurado é que é característica da linguagem literária. O sentido conotativo, lembrem, é aquele em que as palavras ou expressões estão, num dado contexto, tendo seu sentido literal modificado. Eu não estou trabalhando com o sentido denotativo ou sentido literal, mas sim com o sentido figurado das palavras. Aristóteles, na Grécia Antiga, no século III a.C., refletia sobre características dos textos literários e a sua função de imitar a realidade. Buscando organizar as obras literárias a partir de dois critérios, forma e conteúdo, que são indissociáveis, a cada conteúdo corresponde uma forma e assim por diante, surgiu a divisão de textos literários em três gêneros básicos: o épico, o lírico e o dramático, que imitariam a vida, diferenciando-se pela maneira como imitam. Muito bem, os gêneros literários. Com relação ao conteúdo das obras literárias, Aristóteles destaca três focos de atenção: as paixões, as ações e os comportamentos humanos. Aristóteles não trata especificamente da produção lírica, que já foi valorizada e estudada no Renascimento por Petrarca, intelectual, poeta e humanista italiano, famoso principalmente por seu romanceiro e por aperfeiçoar o soneto, a forma fixa de 14 versos, 2 quartetos e 2 tercetos, e também pelos seus seguidores. Então, Aristóteles trata do gênero épico e do gênero dramático, e mais tarde, no Renascimento, Petrarca e seus seguidores vão tratar especificamente do gênero lírico. Quanto à forma, Aristóteles considera épico o texto no qual o poeta narrador
fala por meio de uma personagem, como nos poemas de Homero, né? Homero é um poeta grego que vai dar origem a toda a literatura ocidental. E o texto dramático, ou seja, o gênero dramático, é o texto em que há somente a atuação dos personagens, sem a presença de um narrador. Embora um pouco redutora e questionada pelo surgimento de novos gêneros, aí a renovação dos antigos, essa classificação em 3 gêneros, lírico, épico e dramático, é utilizada até os dias atuais. Aqui vocês têm um pensamento de Aristóteles. Nós nos transformamos naquilo que praticamos com frequência. A perfeição, portanto, não é um ato isolado, é um hábito. Com isso, eu quero deixar para vocês uma mensagem de que temos que continuar aprendendo, continuar estudando sobre os gêneros, aprendendo ainda mais para nos aperfeiçoarmos e, quem sabe, chegarmos a alguma maneira de estar mais próximos da perfeição. Obrigada e até mais.